O homem de terno simples atravessou a porta giratória do hotel carregando uma mala preta, já marcada pelo tempo. Ninguém levantou os olhos, ninguém se ofereceu para ajudá-lo, ninguém imaginava quem ele era de verdade. E era exatamente assim que Roberto Mendes preferia: invisível, anônimo, afastado dos olhares curiosos. O proprietário de uma das maiores redes hoteleiras do país estava prestes a se deparar com algo que abalaria estruturas, principalmente quando escutasse a moça do uniforme azul conversando em 3 idiomas diferentes ao telefone da recepção. Mas ainda faltavam algumas horas para esse momento que mudaria o destino de todos naquele lugar. Ajeitando seus óculos de armação discreta, Roberto caminhou calmamente até o balcão principal. O lobby do Grand Pavilion era exatamente como ele havia planejado 5 anos antes: mármore italiano reluzente, lustres que derramavam luz como cascatas cristalinas, poltronas de couro perfeitamente posicionadas para criar equilíbrio e elegância. Mas aquele luxo todo não era o motivo de sua visita. Ele queria observar pessoas, seus comportamentos, seu profissionalismo, sua humanidade ou a ausência dela. Júlia, a recepcionista, ergueu os olhos do computador e sorriu com verdadeira gentileza. Bom dia. Seja bem-vindo ao Grand Pavilion. O senhor tem reserva? Tenho, sim. Roberto Silva. Respondeu ele com naturalidade, usando o sobrenome falso que já tinha ensaiado. Enquanto Júlia digitava no sistema, Roberto analisava o movimento ao redor. 2 seguranças conversavam próximos à porta. Um mensageiro ajudava um casal de idosos com as malas. E então ele a viu. Uma jovem de uniforme azul marinho impecável empurrava um carrinho de limpeza pelo corredor lateral. Não devia ter ainda completado 30 anos. Os cabelos pretos presos em um coque simples, postura firme apesar do trabalho pesado. Havia nela uma serenidade digna, algo que contrastava com a maneira como todos pareciam ignorá-la. Joana Pereira limpava o vidro de um quadro quando um casal asiático passou ao seu lado, claramente perdido. O homem segurava o mapa do hotel de cabeça para baixo. A mulher tentava entender a direção dos elevadores. "Excuse me, restaurante breakfast?" perguntou o homem, hesitante. Roberto diminuiu o passo, fingindo olhar o celular, enquanto observava atentamente. Joana largou o pano, limpou as mãos no avental e sorriu com calma. "Good morning. The restaurant is on the second floor. You can take the elevator on the left or the stairs right over there. Breakfast is served until 10h30. O casal agradeceu várias vezes. A mulher disse algo em mandarim, rindo de leve. Joana apenas sorriu e fez um pequeno aceno respeitoso antes de retomar seu trabalho. Roberto estreitou os olhos. Uma funcionária da limpeza falando inglês com tanta fluência, intrigante. "Senhor Silva", chamou Júlia. "Seu quarto está pronto. Número 412. Aqui está a sua chave." "Obrigado. Não precisa de ajuda com a mala", respondeu ele, pegando a chave. Ao caminhar em direção aos elevadores, viu Joana novamente, desta vez limpando o corrimão com movimentos meticulosos. Trabalhava como alguém que realmente se importa com o que faz, mesmo sem plateia. Então uma voz dura ecoou pelo salão. "Joana, você ainda não terminou o 3º andar." Um homem alto, de terno cinza impecável e gravata alinhada, avançava com expressão irritada. Fernando Nogueira, o gerente, Roberto reconheceu pelo crachá dourado. Joana virou-se rapidamente. "Bom dia, senhor Fernando. Eu já finalizei as suítes principais e estava. Não quero saber o que você já fez. Quero saber o que ainda falta. Temos hóspedes VIP chegando às 2h e você está aqui embaixo perdendo tempo." "Eu só estava ajudando os hóspedes que..." "Hóspedes não falam com faxineira, Joana. Eles falam com a recepção, com o concierge, comigo. Sua função é limpar, está claro?" Roberto sentiu o maxilar travar.
Observou tudo sem intervir. Ainda. Joana baixou os olhos, não em submissão, mas para controlar a própria reação. Sim, senhor Fernando. Ótimo. Quando terminar o terceiro andar, vai limpar o estacionamento também. O Ramos faltou. Mas, senhor, eu... Algum problema, Joana? Ela respirou fundo. Nenhum, senhor. Então vá. Ele ordenou, girando nos calcanhares como se tivesse resolvido um detalhe insignificante. Joana ficou parada por alguns segundos. Retomou o carrinho e seguiu para o elevador de serviço com a cabeça erguida. Roberto entrou no elevador social. Sozinho. Encostou-se na parede espelhada, refletindo sobre o que acabará de ver. Uma profissional dedicada, multilingue e completamente subestimada. Pegou o celular e enviou uma mensagem ao assistente. Preciso de informações discretas sobre uma funcionária. Nome: Joana Pereira. Setor: limpeza. Histórico completo. A resposta foi imediata. Entendido, senhor Mendes. Envio até amanhã cedo. No quarto 412, Roberto abriu as cortinas e observou a cidade. Pensava em Fernando e no programa que ele mesmo criará 3 anos antes, Inspeções Secretas, onde ele se hospedava anonimamente em um hotel da rede para avaliar o que realmente acontecia longe dos relatórios. E o que testemunhara até agora estava muito aquém do aceitável. Sentou-se na poltrona, cruzou os braços. 3 dias. Ele tinha 3 dias para descobrir se Fernando era só um gerente incompetente ou se havia algo mais profundo ali. E 3 dias para entender quem era, de verdade, Joana Pereira. Ao descer novamente ao lobby para tomar café antes de subir ao quarto, instalou-se em uma mesa estratégica na cafeteria. Pediu um expresso e fingiu trabalhar enquanto observava o movimento. 20 minutos depois, Joana reapareceu. Mais uma vez, ajudou visitantes estrangeiros com inglês impecável, indicando caminhos e dando conselhos úteis sobre passeios turísticos. Roberto analisava cada gesto, cada palavra. A fluência dela não deixava dúvidas. Aquilo não vinha de cursos básicos, mas de vivência, estudo ou experiência muito além do que seu cargo indicava. Então Fernando surgiu novamente, tempestuoso como antes. Joana, bradou. Ela virou-se instantaneamente, os ombros tensos. Sim, senhor Fernando. E a tensão no ar voltou a se instalar. Ele parou diante dela, perto demais, invadindo seu espaço de propósito. Posso saber o que você está fazendo aqui embaixo outra vez? Ainda não subiu. Eu ia subir agora, senhor. Só estava ajudando os hóspedes que... Joana, eu vou falar devagar para você entender. O tom arrogante de Fernando fez Roberto cerrar o maxilar. Hóspedes não precisam da ajuda de uma faxineira. Para isso existem recepcionistas, concierges, guias, gente treinada. Você não foi contratada para dar informações. Foi contratada para limpar banheiro. Entendido. O casal de europeus ali perto parou de conversar. A mulher murmurou algo ao marido em alemão, indignada. Joana manteve os olhos baixos. Ficou claro, senhor Fernando, ela respondeu. Ótimo, porque se eu descer de novo e te encontrar batendo papo com o hóspede, vai ter problema. Você sabe que tem uma fila de gente querendo sua vaga, não sabe? Sei, senhor. Então sobe e faz o que é paga para fazer. Ele virou as costas, voltou à recepção, comentando algo com Júlia, que lançou um olhar de pena e raiva misturadas para Joana. Joana respirou fundo, ajeitou o carrinho e caminhou até o elevador de serviço. Antes de entrar, trocou um olhar rápido com Júlia. Cumplicidade silenciosa num ambiente sufocante. Roberto fechou o notebook, tomou o último gole do café frio e observou Fernando ajustar a gravata com ar satisfeito. 3 anos visitando hotéis de luxo. Já vira de tudo, gestores incompetentes, preguiçosos, desonestos. Mas Fernando era outro nível,
Alguém que confundia autoridade com abuso, que tratava pessoas como ferramentas descartáveis. Roberto desprezava gente assim. Ele pegou o celular e enviou uma mensagem ao assistente. Adicionar ao relatório. Histórico completo de Fernando Nogueira. Reclamações, avaliações internas, tudo. Prioridade máxima. A resposta veio na hora. Anotado: Senhor, aconteceu algo. Digamos que algumas peças estão começando a se encaixar. Roberto guardou o celular, pegou a mala e seguiu aos elevadores. No quarto andar, caminhou pelo corredor impecável até ouvir vozes. Reconheceu a de Joana. Diminuindo o passo, aproximou-se da porta entreaberta da sala de serviço. Eu não aguento mais, Júlia. Não aguento. A voz de Joana tremia. Eu sei, Jo, mas falta pouco. Você está tão perto. Júlia tentava confortá-la. 2 anos, Júlia. 2 anos engolindo humilhação. Sendo tratada como lixo. Pra quê? Pra ele me fazer passar vergonha na frente de hóspedes. Júlia segurou sua mão. Você não chegou até aqui para desistir agora, depois de tudo que passou. Silêncio pesado. Eu só queria ser vista. A voz de Joana era quase inaudível. Eu estudo, me esforço, mas para ele sou invisível. Ou pior, um incômodo. Talvez para eles, mas não para todo mundo. Júlia abraçou. E um dia, Jo, vão enxergar quem você realmente é. Eu prometo. Roberto recuou e entrou rapidamente no quarto 412, tentando processar o que ouvirá. Você está quase lá. Conseguir o que veio buscar. Um dia vão saber quem você é. Ele foi até a janela e observou o Cristo Redentor ao longe. Quem era Joana Pereira? E por que alguém como ela trabalhava como faxineira quando claramente tinha muito mais capacidade? Criou um lembrete no celular. Descobrir a verdade sobre Joana. Urgente. Enquanto isso, no lobby, Fernando conversava com hóspedes VIP com seu sorriso ensaiado. A imagem perfeita de um gestor eficiente para quem não sabia a verdade. Roberto passou a manhã fazendo ligações e acompanhando as câmeras de segurança. Via Fernando pavonear-se no saguão. Via Joana subir e descer, quase invisível, sempre prestativa. Às 12h15, desceu para almoçar. Sentou-se onde podia observar a recepção. Pediu risoto e continuou atento. Viu Júlia atender o telefone. A expressão dela mudou de imediato. Procurou alguém com os olhos. Achou Joana no corredor lateral. Correu até ela. Roberto observava os gestos ansiosos, a insistência, o pedido quase suplicante. Joana hesitou. Depois respirou fundo e concordou. As duas voltaram. Júlia entregou o telefone para Joana. As mãos da jovem tremiam. Roberto levantou-se discretamente e se posicionou perto de uma coluna. Boa tarde. Grand Pavilion Hotel. Meu nome é Joana. Como posso ajudar? Em inglês. Mas não em inglês simples de antes. Era sofisticado, técnico, impecável. Roberto arregalou os olhos. Ela organizava reservas, sugeria pacotes corporativos, citava valores com precisão. Conhecia cada serviço do hotel como uma gerente veterana. Para o grupo corporativo de 15 executivos, o investimento total para 7 dias fica em 185 mil, incluindo todas as comodidades que mencionei. Senhor. Então ela fez uma pausa. Um sorriso pequeno surgiu. Oh, o senhor fala francês. E mudou de idioma como quem respira. Francês perfeito, sem esforço, vocabulário avançado. Descrevia o hotel com elegância, como uma especialista em hospitalidade internacional. Roberto sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo era impossível. Ou não. Algo em Joana ia muito além de uma simples funcionária invisível.
Aqui está a versão totalmente reformulada, ampliada e tornada original do texto em português do Brasil, mantendo fluidez, sem dividir o texto. Uma funcionária da limpeza que dominava inglês com naturalidade e francês com precisão impecável. Júlia, posicionada atrás do balcão da recepção, observava a amiga com um misto de orgulho e inquietação, mantendo os olhos atentos no corredor para garantir que Fernando não surgisse de repente. Joana anotou mais algumas informações, confirmou detalhes importantes. Então, algo improvável aconteceu. O cliente do outro lado da linha pareceu falar em outro idioma, porque Joana fez uma breve pausa, abriu um sorriso maior e respondeu em mandarim. Roberto quase perdeu o equilíbrio. Ela falava mandarim de maneira fluente, com entonação adequada, pronunciando seus complexos que a maioria dos brasileiros sequer conseguia reproduzir. Ela conversava como se tivesse passado a vida inteira em Pequim. Sim, senhor, compreendo perfeitamente, dizia ela com cortesia. É um prazer atendê-lo em seu idioma. Ela continuou explicando ao cliente que o hotel estava preparado para receber hóspedes chineses, que o restaurante oferecia opções asiáticas no menu, que havia chá tradicional disponível a qualquer momento e que poderia providenciar um intérprete caso ele desejasse conhecer a cidade com mais tranquilidade. Roberto sentiu o coração acelerar. Aquilo era real? A funcionária encarregada de limpar os quartos falava 3 idiomas com total desenvoltura. Joana encerrou a ligação em mandarim, agradeceu com entusiasmo e assegurou que enviaria todos os detalhes por e-mail. Quando colocou o telefone no gancho, soltou todo o ar preso, como se tivesse passado longos minutos sem respirar. Suas mãos tremiam discretamente. Júlia segurou os dedos trêmulos da amiga por cima do balcão. Você foi brilhante, murmurou emocionada. Eu estava apavorada, confessou Joana, secando o suor que escorria pela testa. Mas você conseguiu. Fechou a reserva. 185 mil reais, Joe. Se o Fernando souber, ele me mata. Ele não vai saber. Eu mesma vou registrar como se fosse meu atendimento. A voz de Fernando cortou o ambiente como um golpe seco. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? As duas ficaram imóveis. Ele avançava vindo do corredor dos escritórios, segurando uma pasta e exibindo uma expressão que anunciava problemas. Joana, você não deveria estar limpando? Perguntou, com um tom perigosamente sereno. Júlia tentou intervir. Senhor Fernando, fui eu quem pediu a ajuda dela. E por que você pediu ajuda? Interrompeu ele imediatamente. Ajuda para quê, exatamente? Eu estava com uma ligação importante e Você decidiu que a faxineira podia atender? Ele soltou uma risada irônica. Júlia, você recebeu treinamento. Você foi capacitada. Você é recepcionista. E agora me diz que precisou da faxineira para atender um telefone. Roberto observava a cena, os punhos fechados ao lado do corpo. Joana deu um passo à frente. Senhor Fernando, a culpa foi minha. Vi que a Júlia estava ocupada. Silêncio. Ele ergueu a mão. Não pedi sua opinião. Virou-se para Júlia. Você está dispensada. Pegue suas coisas e vá embora agora. O quê? Júlia arregalou os olhos. Senhor Fernando, por favor, eu só... Júlia, você está demitida. Mas eu acabei de fechar uma reserva de 185 mil reais. Tentou ainda argumentar. Fernando deu de ombros. Excelente. Registre antes de ir. O RH vai calcular suas verbas rescisórias. Senhor Fernando, por favor, Joana suplicou, a voz embargada. Não faça isso com ela. A culpa foi minha. Eu insisti em ajudar. Ele girou lentamente o rosto na direção de Joana, aproximou-se com passos firmes e parou tão perto que ela teve de baixar o olhar. Você, apontou o dedo no rosto dela, precisa prender o seu lugar. Você é faxineira. Faxineira não atende telefone, não conversa com hóspede, não dá informação. Faxineira limpa chão, banheiro, tira lixo. Só isso. Está claro?
Joana manteve os olhos fixos no piso, mas Roberto viu a mandíbula dela se contrair. Viu os punhos se fecharem. Viu a humilhação sendo engolida. Está claro? Repetiu Fernando. Está, sussurrou ela. Ótimo. Agora saia da minha frente e volte a fazer aquilo para o qual é paga. E se eu te pegar novamente fingindo ser algo que não é, vá embora junto com a Júlia. Entendeu? Entendi, senhor. Joana olhou para a amiga uma última vez. O olhar das duas carregava dor. Então ela empurrou o carrinho de limpeza e entrou no elevador de serviço, os ombros caídos. Júlia chorava em silêncio enquanto desligava o computador e pegava a bolsa. Fernando voltou para o escritório assobiando, como se nada tivesse acontecido. Roberto permanecia parado, tentando processar o que vira. O sangue latejava em suas veias. Ele tinha testemunhado algo extraordinário sendo esmagado. Tinha assistido um talento raro ser tratado como lixo, a uma injustiça brutal. Mas tinha visto mais. Tinha visto quem Joana realmente era. E agora precisava entender por que uma mulher com aquela capacidade estava trabalhando como faxineira. Havia algo escondido naquela história e ele descobriria. Roberto não conseguiu voltar para o quarto. Ficou no lobby, sentado discretamente, observando o movimento. Júlia deixou o hotel 20 minutos depois, olhos vermelhos, expressão devastada. Parecia abandonar mais que um emprego. Às 2 da tarde, Fernando reapareceu na recepção, sorridente, cumprimentando hóspedes, conversando com o concierge, analisando relatórios. O gerente exemplar. Roberto ligou para seu assistente. Marcelo, preciso de informações. Da faxineira Joana Pereira e do gerente Fernando Nogueira. Para quando? 2 horas. Às 4 da tarde, o celular de Roberto vibrou. Ele subiu ao quarto, abriu o e-mail e leu cada linha em silêncio, sentindo o semblante endurecer. Joana havia se candidatado para a recepção 2 anos antes, mas fora rejeitada por não ter formação, diplomas ou comprovações oficiais. Então aceitou trabalhar na limpeza apenas para conseguir entrar na empresa. Estava ali havia mais de 2 anos, estudando sozinha, aprendendo idiomas com aplicativos gratuitos, vídeos online, livros usados de biblioteca. Sem recursos, sem ajuda, apenas determinação. Já Fernando acumulava 12 denúncias formais em 2 anos, 4 processos trabalhistas, uma taxa de rotatividade absurda. Mas os números financeiros eram excelentes, por isso continuava no cargo. Roberto bateu a mão na mesa, levantou-se decidido e desceu ao lobby às 6 da tarde. Não encontrou Joana. Perguntou discretamente a um segurança onde ficava a área de serviço. Seguiu até lá. Ouviu vozes na copa dos funcionários. Se parou próximo à porta. Você precisa sair daqui. Joe, disse uma mulher mais velha. Eu não posso. Dona Célia. Eu preciso desse emprego. Emprego que te humilha todo santo dia? É o que eu tenho. Aqui eu como. Na pensão eu durmo. Eu sobrevivo. Seguiu-se um silêncio pesado. Sua mãe não ia querer te ver assim. Menina. A voz de Joana tremeu. Minha mãe morreu pedindo para eu não desistir, para eu não jogar fora tudo que ela me ensinou. Ela dizia que eu era especial, que ia longe. E olha onde eu tô, Dona Célia, limpando o chão, sendo humilhada, invisível. Você não é invisível. Sou sim. Para todo mundo aqui, eu sou nada. Roberto sentiu o peito apertar e se afastou antes que percebessem sua presença. Meia hora depois, viu Joana sair empurrando o carrinho em direção aos elevadores. Ele a seguiu discretamente até o 4º andar, onde ela limpava o corredor com movimentos automáticos. Parecia exausta, emocionalmente vazia. Foi então que um hóspede idoso, asiático, abriu a porta de um quarto carregando uma mala pequena. Confuso, perguntou algo em japonês. Joana levantou a cabeça, surpresa, e respondeu no mesmo idioma. Roberto ficou paralisado. Japonês também. A conversa foi rápida. Ela deu direções e o hóspede agradeceu inúmeras vezes antes de seguir para o elevador. Joana voltou ao serviço como se fosse algo trivial. 4 idiomas. Ela falava 4 idiomas.
Quando ela terminou o andar e entrou no elevador de serviço, Roberto desceu pelas escadas, alcançou o lobby antes dela e observou quando saiu pela porta lateral, rumo ao estacionamento, empurrando o carrinho sozinha. Fernando havia mandado limpar o estacionamento porque outro funcionário faltou. Ela trabalharia até às 9 da noite. Roberto ficou encarando a porta por onde ela tinha desaparecido. Então tomou uma decisão. Pegou o celular e enviou uma mensagem ao assistente. A seguir está a versão totalmente reformulada, ampliada e original do texto em português do Brasil, mantendo o sentido geral, mas alterando completamente a forma, a estrutura e o estilo, sem dividir em partes. Logo ao amanhecer, antes mesmo que o movimento começasse no hotel, Roberto enviou uma ordem direta ao seu assistente. Era indispensável marcar uma reunião emergencial, ainda na primeira hora do dia, com o diretor de recursos humanos da rede. Ele exigia também a montagem de um dossiê detalhado sobre Fernando Nogueira, cada ocorrência, cada queixa formal ou informal, qualquer processo, qualquer registro que pudesse ser usado caso medidas legais fossem necessárias. A confirmação veio quase imediatamente, curta e objetiva. Roberto respondeu que não buscava apenas uma demissão simples, queria justiça e desta vez não deixaria nada passar. Guardando o celular no bolso, observou ao redor o saguão impecável do hotel. Era um lugar que, à primeira vista, impressionava qualquer hóspede. Lustres brilhantes, mármore polido, arranjo de flores perfeitamente alinhados. Contudo, por trás daquele brilho havia algo deteriorado, oculto, corroído pela má gestão e pelo abuso de poder. E ele estava decidido a reparar tudo aquilo, não mais no futuro, mas naquele próprio dia. Tinha um plano muito mais sólido e destrutivo para Fernando Nogueira e não envolveria apenas tirá-lo do cargo. Queria que ele experimentasse a sensação de ser ignorado, diminuído, tratado como alguém sem importância. Na manhã seguinte, por volta das 7h30, Roberto desceu para o café. O restaurante estava cheio e animado, com famílias conversando, casais tirando fotos, executivos apressados fazendo anotações enquanto comiam. Depois de servir-se de um café forte, sentou-se perto da janela, de onde podia ver o movimento do lobby. Pontualmente às 8h, Joana chegou para o turno. Uniforme impecável, postura serena, cabelos presos com cuidado, era a expressão da dignidade silenciosa de quem trabalha duro todos os dias. Ela cumprimentou o segurança com discrição e seguiu para a área de serviço, sem perceber que Roberto a acompanhava com o olhar. Enquanto terminava seu café, Roberto notou que Fernando ainda não havia dado as caras. Às 8h40, Joana reapareceu no saguão com o carrinho de limpeza. Antes de seguir para os elevadores, viu uma senhora idosa parada no centro do lobby, visivelmente perdida. Com gentileza, aproximou-se e ofereceu ajuda. A mulher, estrangeira e bem vestida, explicou com certo desespero que precisava encontrar o salão de eventos para checar a decoração do casamento da filha. Joana respondeu com calma e clareza, indicando o elevador, andar e direção. A senhora agradeceu com um sorriso sincero e seguiu seu caminho. Joana mal havia retornado ao carrinho quando Fernando saiu do escritório como uma tempestade, atravessando o saguão com expressão carregada. Parou diante dela, braços cruzados, ar de superioridade. Joana tentou cumprimentá-lo com respeito, mas ele, com desdém evidente, perguntou por que ela estava no lobby outra vez. Tentando explicar que apenas ajudara a idosa, mal conseguiu terminar a frase antes de Fernando interrompê-la, com aquele sorriso de deboche que deixava qualquer pessoa desconfortável. Disse que ela não estava ali para ajudar ninguém, apenas para limpar, e insinuou com crueldade que talvez ela não entendesse português. Joana apertou os lábios, tentando conter a humilhação. Quando Fernando finalmente se afastou, deixando-a visivelmente abalada, Roberto levantou-se. Não suportava assistir passivamente. Joana respirou fundo, tentando se recompor, e seguiu para o elevador. De volta ao quarto, Roberto ligou de imediato para Marcelo, instruindo-o a acelerar tudo. Fernando deveria ser afastado naquele mesmo dia, sem adiamentos.
Ordenou que viessem ao hotel o diretor jurídico e o gerente de RH, trazendo toda a documentação necessária. Quanto a Joana, pediu que preparassem um novo contrato para ela, oferecendo um cargo inexistente até aquele momento, gerente de relações internacionais, com salário elevado e início imediato. Também determinou que Júlia, a recepcionista demitida anteriormente, fosse contatada e readmitida com aumento e pedido formal de desculpas. Ainda eram 9h15 quando Roberto desceu novamente. Caminhando pelo lobby para aliviar a tensão, testemunhou outra confusão. Um casal estrangeiro discutia alto com a nova recepcionista, que não falava inglês o suficiente para entender o problema. O homem reclamava que haviam pago por uma suíte com vista para o mar, mas receberam um quarto comum voltado para a rua. A funcionária tentava explicar, aflita, mas não conseguia. Foi então que Joana surgiu novamente. Ao perceber a situação, deixou o carrinho encostado e se aproximou com educação. Em inglês fluente, cumprimentou o casal e pediu os dados da reserva. Após verificar os documentos, explicou que realmente havia ocorrido um erro e apresentou duas soluções: uma suíte superior com vista para o mar disponível no dia seguinte, com upgrade gratuito, ou permanecer no quarto atual e receber reembolso parcial, mais um jantar romântico por conta do hotel. O casal, aliviado por finalmente ser compreendido, escolheu a primeira opção. Joana organizou tudo com eficiência e ainda incluiu o café da manhã no quarto como cortesia. Assim que ela terminou, a recepcionista agradeceu, emocionada. Mas antes que pudesse dizer mais, Fernando saiu do escritório gritando o nome de Joana. Mandou que ela fosse ao seu escritório naquele instante. Roberto aproximou-se discretamente quando percebeu que a porta havia ficado entreaberta. Dentro do escritório, Fernando praticamente berrava, acusando Joana de desafiar sua autoridade. Disse que ela não tinha permissão para resolver nada, que seu trabalho se limitava a limpar quartos e que estava oficialmente demitida. A voz de Joana tremeu enquanto ela implorava para não perder o emprego, explicando que não tinha ninguém, nenhum outro lugar para ir. Mesmo assim, Fernando manteve a decisão, frio e cruel. Quando a porta se abriu, Joana saiu chorando silenciosamente, completamente devastada. Passou por Roberto sem perceber sua presença, indo direto para a área de serviço, como se carregasse o peso de uma vida inteira nas costas. Vou elaborar uma versão completamente original, mais longa, fluida e reescrita em português do Brasil, mantendo o sentido geral da história, porém com novas construções, novos detalhes e narrativa renovada, sem dividir em partes. Fernando voltou ao escritório ajeitando a gravata com a mesma confiança de sempre antes de sentar na cadeira, acreditando que tinha o controle de tudo. Roberto, a alguns metros dali, consultou o relógio. Eram 11h10. Restavam menos de 60 minutos para que tudo mudasse. Pegou o celular e enviou uma mensagem curta e direta. Acelerem o processo. Preciso de vocês aqui imediatamente. A resposta veio sem demora. Saindo agora. Em 40 minutos chegamos. Com isso, Roberto guardou o telefone, subiu para o quarto e trocou de roupa, vestindo o terno mais formal que carregara na mala. Gravata alinhada, abotoaduras presas, sapatos impecáveis. Ele desceria daquele quarto como um hóspede comum, mas voltaria ao saguão como o verdadeiro dono do lugar. E, quando isso acontecesse, Fernando Nogueira finalmente entenderia o peso real da palavra demitido. Perto do meio-dia, 3 homens vestindo ternos escuros cruzaram as portas do Grand Pavilion Hotel. Roberto os aguardava no lobby com a postura controlada de quem ainda precisava manter o disfarce. Trocaram cumprimentos discretos, sem contato caloroso, sem sinais de proximidade. A sala de reuniões está disponível? Ele perguntou à recepcionista, mantendo a voz firme. Sim, senhor. 3º andar, sala executiva. Perfeito. E, por favor, chame o gerente Fernando Nogueira.
Diga que há uma reunião urgente com investidores. A funcionária hesitou, franzindo levemente a testa, mas assentiu e pegou o telefone. 5 minutos depois, Fernando apareceu. Sorriso treinado, postura confiante, gravata simetricamente alinhada. Aproximou-se dos homens de terno como se recebesse convidados de prestígio. Boa tarde, senhores. Fernando Nogueira, gerente-geral. Uma honra recebê-los. Vamos à sala. Subiram em silêncio. A sala de reuniões tinha uma ampla mesa de vidro, cadeiras de couro e aroma de café recém-passado no canto. Fernando sentou-se à cabeceira, tomado pela sensação de controle, e abriu os braços como quem comanda o ambiente. Então, senhores, em que posso ajudar? Estão planejando o evento corporativo aqui no Grand Pavilion. Roberto sentou-se na outra extremidade da mesa. Tirou seus óculos de armação discreta, ajeitou a gravata e encarou Fernando sem desviar. Na verdade, Fernando, nós não somos investidores. O gerente piscou, confuso. Não. Roberto entrelaçou as mãos sobre a mesa. Eu sou Roberto Mendes, proprietário da rede Grand Pavilion Hotels. O sorriso de Fernando se desfez de imediato. A cor abandonou seu rosto como se tivesse sido drenada. Ele olhou para os outros homens, o diretor jurídico, o gerente de RH, e voltou para Roberto, engolindo seco. Senhor Mendes, o senhor está hospedado aqui. Estive nos últimos 3 dias, observando tudo muito atentamente. E sabe o que eu vi? Fernando. Fernando tentou manter a postura, mas não conseguiu impedir o tremor leve nas mãos. Vi uma funcionária excepcional, sendo humilhada repetidas vezes. Vi essa mesma funcionária se comunicar em 4 idiomas com perfeição. Vi ela resolver problemas que você deveria resolver. E, por fim, vi você demiti-la hoje simplesmente por ter ajudado hóspedes que estavam insatisfeitos. Senhor Mendes, eu consigo explicar, ótimo. Então também explique as 12 denúncias formais de assédio moral. Os 4 processos trabalhistas que ainda estão em andamento. E, se puder, explique por que 67% dos funcionários que trabalharam sob sua supervisão pediram demissão nos últimos 2 anos. Fernando abriu a boca, mas nenhum som saiu. Roberto se inclinou para a frente. E explique também, continuou, a voz baixa e firme, por que você demitiu a Júlia ontem apenas porque ela pediu ajuda a Joana, uma ajuda que resultou em uma reserva de R$185 mil. Eu não sabia. Não sabia que eu estava aqui? Claro que não. Você se comporta de um jeito quando hóspedes estão olhando e de outro completamente diferente quando acredita que ninguém vê. O gerente de RH abriu uma pasta com movimentos precisos. Senhor Nogueira, sua demissão por justa causa está sendo processada neste momento. O senhor tem 15 minutos para retirar seus pertences pessoais, se retirar das instalações. Fernando empalideceu por completo. Justa causa? Vocês não podem fazer isso. Eu tenho direitos. Tem sim, disse o diretor jurídico, seco como lâmina. O direito de sair sem escolta. Caso contrário, podemos chamar a polícia. A escolha é sua. Fernando se levantou tremendo, fitando Roberto com ódio. Você não pode fazer isso comigo. Acabei de fazer. Roberto respondeu calmamente. Pode se retirar. Fernando saiu batendo a porta. Quando o silêncio se instalou, Roberto respirou fundo. Júlia volta hoje, declarou ao gerente de RH. Aumento de 15%. E quero Joana Pereira aqui imediatamente. 10 minutos depois, alguém bateu a porta. Joana entrou ainda com os olhos inchados, uniforme amassado, postura encolhida. Parou ao ver os homens de terno, assustada. Sente-se, Joana, disse Roberto com voz suave. Ela se sentou devagar, mãos entrelaçadas no colo. Meu nome é Roberto Mendes. Sou o dono desta rede de hotéis. Joana regalou os olhos, surpresa. Passei os últimos 3 dias observando seu trabalho, sua dedicação,
sua inteligência, sua forma respeitosa de lidar com cada pessoa, mesmo quando ninguém te dava o devido valor. Hoje você foi demitida, mas não por mim. Foi por alguém que já não faz parte desta empresa. E agora eu tenho algo a te oferecer. Joana piscou, confusa. Estou criando um novo cargo, gerente de relações internacionais. Alguém que possa lidar com hóspedes estrangeiros, coordenar grandes reservas, solucionar problemas complexos, negociar com segurança. Alguém que fala 4 idiomas fluentemente e que trata todos com dignidade. Quero oferecer esse cargo a você. Salário de R$ 8.000. Início amanhã. Joana levou as mãos à boca enquanto lágrimas silenciosas caíam. Por quê? Porque talento não depende de diploma, Joana. Depende de oportunidade, e você já merecia essa oportunidade há muito tempo. Ela chorou mais forte. Eu aceito, respondeu entre soluços. Eu aceito. Roberto sorriu pela primeira vez em dias. Bem-vinda à equipe, gerente Joana Pereira. 3 meses depois, o Gran Pavilhão estava irreconhecível. Não por reformas físicas, mas porque a energia do lugar era outra. Funcionários circulavam sorridentes, trocavam ideias, trabalhavam com leveza. Joana atravessou o lobby usando um terno azul marinho elegante, os cabelos soltos caindo sobre os ombros, um tablet firme na mão. Cumprimentou o segurança pelo nome. Conversou com a equipe da recepção. Júlia estava de volta ao posto, radiante. Bom dia, gerente Joana, disse ela. Bom dia, Ju. Os grupos internacionais chegaram. Sim, 15 executivos japoneses estão no lobby agora mesmo. Joana se aproximou do grupo, que conversava perto das poltronas de couro. Cumprimentou todos em japonês impecável. Os executivos ficaram nitidamente impressionados. Ela revisou as reservas, conferiu detalhes da programação, garantiu conforto e organização. Após agradecimentos entusiasmados, ela se virou e deu de cara com Roberto. Ele estava apoiado em uma coluna, observando com um sorriso discreto. Senhor Mendes, ela disse, aproximando-se. Não sabia que o senhor estaria aqui hoje. Visita surpresa, como sempre, respondeu ele. Mas desta vez não precisei me disfarçar. Ela riu, um riso leve, solto, totalmente diferente da tensão de meses atrás. Como está sendo para você? Ele perguntou. Incrível, ela confessou. Ainda acordo todos os dias achando que é um sonho. Acredite, você merece. Joana olhou ao redor. O lobby que ela passará anos limpando silenciosamente, os hóspedes que ela ajudara sem reconhecimento, a nova vida que emergira depois de tanto esforço ignorado. Sabe o que é mais surpreendente? Disse baixinho. Não é o salário, nem o cargo. É ser vista, é ser ouvida, é ser respeitada. Roberto assentiu. Sei exatamente do que está falando. E Júlia voltou. Toda a equipe está feliz. O clima mudou. Esse era o objetivo, ela respondeu. Depois de alguns segundos, Joana perguntou. E o Fernando? O senhor sabe o que aconteceu com ele. Roberto ficou sério. Está respondendo aos processos. Não conseguiu emprego em nenhum outro hotel da cidade. As referências dele são péssimas. Joana não sentiu pena, sentiu justiça. Ele destruiu muita gente, disse. Eu vi colegas saindo daqui arrasados, sem autoestima. Ele fazia todos se sentirem pequenos. Agora ele sabe o que é isso. Nesse instante, uma senhora idosa entrou no lobby. Era a mesma mulher que Joana havia ajudado 3 meses antes, quando veio para o casamento da filha. Ao reconhecê-la, abriu um sorriso enorme. Querida, você ainda trabalha aqui? Que alegria! Joana abraçou a senhora com carinho. Trabalho? Sim. Agora sou gerente de relações internacionais. Gerente? Mas que maravilha! Você merece, minha filha. A senhora seguiu para o elevador, orgulhosa. Joana voltou para perto de Roberto. Sabe o que minha mãe dizia? Ela ergueu o olhar como se buscasse alguém que não estava mais ali.
Ela sempre me dizia que gentileza nunca é desperdiçada, que um dia alguém ia enxergar. Infelizmente, ela não viveu para ver isso, mas eu sei que estaria orgulhosa. Roberto pousou a mão sobre o ombro dela, com sinceridade. Eu não tenho dúvida alguma. Joana secou uma lágrima discreta. Obrigada, Senhor Mendes, por tudo, por ter me visto quando ninguém via, por acreditar quando ninguém acreditava. Eu só ofereci a oportunidade que você já merecia. Quem fez o resto foi você. Anos de estudo sozinha, dedicação, coragem para continuar mesmo enfrentando humilhações todos os dias. O mérito é totalmente seu. Ela sorriu, emocionada. Agora vá, ele disse, apontando para o tablet. Tenho certeza de que você tem uma lista enorme de coisas para resolver. Claro, aqui está o texto totalmente reformulado, ampliado, fluido e original em português do Brasil, mantendo o sentido geral, mas com estrutura, vocabulário e narrativa diferentes, sem dividir em partes. Eu tenho sim. Um grupo francês vai chegar às 3. Depois tem uma videoconferência com um cliente chinês às 4. E ainda preciso revisar o contrato com a embaixada alemã. Roberto ergueu as sobrancelhas, sinceramente impressionado. 3 meses aqui e você já virou peça essencial, comentou ele. 2 anos e 4 meses. Na verdade, ela corrigiu com um sorriso leve. Só que antes ninguém percebia. Ela se despediu suavemente e caminhou até o escritório que agora levava seu nome na porta. Roberto permaneceu parado no saguão, observando cada passo dela enquanto se afastava. Um dos seguranças do hotel aproximou-se com certa hesitação. Senhor Mendes, posso falar algo? Claro, diga. Desde que o senhor implementou aquelas mudanças, toda a equipe parece outra. As pessoas trabalham com vontade, com brilho nos olhos. E a Joana, ela inspira todo mundo. Até eu comecei a estudar inglês à noite depois de ver o esforço dela. O sorriso de Roberto surgiu quase sem ele perceber. Às vezes, uma pessoa só precisa que alguém a enxergue e lhe abra uma porta. O Senhor não deu apenas uma oportunidade, disse segurança com sinceridade. O Senhor deu dignidade. Roberto assentiu devagar, olhando ao redor do hotel que ele mesmo havia idealizado anos atrás. Naquele momento, teve a certeza de que finalmente o Grand Pavilhão era tudo aquilo que ele imaginava. Elegante, sim, mas sobretudo humano, ético, acolhedor. Porque, no fim das contas, um hotel não é construído só com mármore, lustres e cristais. Ele é construído por gente. E quando você trata pessoas com respeito, tudo ao redor muda. Roberto deixou o Grand Pavilhão naquela tarde com uma tranquilidade que há muito não sentia. Em algum lugar, ele tinha plena certeza, Dona Marinalva sorria orgulhosa da filha que jamais se rendeu, mesmo quando o mundo insistia em tratá-la como invisível. Quantas Joanas você já viu sendo ignoradas, apesar do talento enorme que carregam? Essa história mostra que estudar, aprender novos idiomas e persistir pode transformar destinos. Mas também lembra que respeito não deveria depender do cargo ou da origem de ninguém. Se essa reflexão tocou você, deixe seu like, porque isso ajuda demais o canal. E comenta aqui embaixo. Você já foi subestimado no trabalho, na escola ou até pela própria família? Compartilhe sua história para que possamos ler, apoiar e garantir que ninguém aqui se sinta sozinho nessa caminhada da vida.